Amados em Cristo, sejam bem-vindos à leitura bíblica diária. Hoje é dia 2 de julho de 2020, iniciamos esse momento de devoção em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O primeiro relato bíblico é do livro de Gênesis, capítulo 25, os versículos 19 a 27, onde nós lemos assim. Esta é a história de Isaque, filho de Abraão. Isaque tinha 40 anos quando casou com Rebeca, filha de Betuel e irmã de Labão. Eles eram arameus e moravam na Mesopotâmia. Rebeca não podia ter filhos e por isso Isaque orou a Deus, o Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele e Rebeca ficou grávida. Na barriga dela havia gêmeos e eles lutavam um contra o outro. Ela pensou assim: por que está me acontecendo uma coisa dessas? Então foi perguntar a Deus, o Senhor, e ele respondeu: no seu ventre há duas nações, você dará à luz dois povos inimigos, um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. Chegou o tempo de Rebeca dar à luz, e ela teve 2 meninos. O que nasceu primeiro era vermelho e peludo, como um casaco de pele, por isso lhe deram o nome de Esaú. O segundo nasceu agarrando o calcanhar de Esaú com uma das mãos, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Assim Isaque tinha 70 anos quando Rebeca teve os gêmeos. Os meninos cresceram. Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado que gostava de ficar em casa. Amados irmãos, amadas irmãs, Isaque, ele é filho de Abraão e Sara. E Deus prometeu que iria abençoar Abraão com uma grande descendência. Mas Sara também não podia ter filho. Então Abraão recebeu a promessa de Deus que daria à luz, e assim na velhice ela pôde ficar grávida e deu à luz Isaque. Agora Isaque casa com Rebeca, e Rebeca também não pode ter filhos. E o que Isaque faz? Ora ao Senhor. E Deus ouve e atende a sua oração, e assim nasce então de Rebeca os filhos Esaú e Jacó. Ou seja, Deus cumpre a sua promessa, atende a oração dos seus filhos, e faz assim com que, mesmo com mulheres estéreis, Deus forma uma grande nação. Eu te convido a acompanhar as leituras bíblicas dos próximos dias para acompanharmos mais detalhes da vida deste servo de Deus, Isaque. Vamos acompanhar a segunda leitura, que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7, os versículos 1 a 6. Destaco e lembro que no culto do domingo que passou, nós, em nossa mensagem, refletimos a respeito deste texto e da liberdade cristã. Vamos acompanhar o relato. Meus irmãos, vocês todos podem compreender muito bem o que vou dizer. Vocês conhecem as leis e sabem que elas só têm poder sobre uma pessoa enquanto essa pessoa está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele estiver vivo. Mas se ele morrer, ela estará livre da lei que a liga ao marido. De modo que, se ela viver com outro homem enquanto o marido estiver vivo, ela será chamada de adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará legalmente livre e não cometerá adultério se casar com outro homem. Do mesmo modo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo. E agora pertencem a Ele, que foi ressuscitado para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Pois quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Porém agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus.
Queridos irmãos, queridas irmãs, eu quero lembrar alguns detalhes do nosso catecismo, onde lá nós aprendemos a respeito do uso da lei. Qual que é a finalidade da lei? No catecismo nós aprendemos que, inicialmente, a lei serve de freio, impede que as pessoas pagãs façam todo tipo de maldades. Sem a lei de Deus gravada nos corações das pessoas, o mundo ficaria fora de controle. O medo de receber castigo faz com que elas se controlem e obedeçam. O ser humano, por mais que ele nasça pecador, está gravado em seu coração a lei de Deus, de forma bem parcial, incompleta, vaga, mas ele tem noção do que é errado. E assim, ele tem medo de ser castigado, de sofrer, e por isso ele não provoca todo tipo de maldade com medo do castigo. Este é o primeiro uso da lei. O segundo uso da lei, ele serve principalmente para nós cristãos, que a lei serve como espelho. O espelho mostra a nossa aparência. Olhamos no espelho para ver se o rosto está limpo e o cabelo bem penteado. A lei de Deus serve de espelho porque ela mostra os nossos pecados e que precisamos do Salvador Jesus. Então, assim que nem está aqui no catecismo, quando a gente olha no espelho, a gente vê se o rosto está limpo, se o nosso cabelo está arrumado, se a nossa roupa está adequada. E a lei, quando nós usamos ela como espelho, nós identificamos os nossos pecados. Se nós pecamos contra Deus, se nós pecamos contra o nosso próximo. Para isso serve a lei para nós cristãos. E quando nós identificamos os nossos pecados, o que nós somos chamados a fazer? Reconhecer o nosso pecado e pedir perdão, buscar o perdão que Jesus conquistou para nós, para que nós estejamos livres da culpa, livres da condenação, livres da morte e tenhamos a paz que o perdão de Jesus nos dá. E um terceiro uso da lei, em nosso catecismo diz que ele serve como norma. No entanto, eu gostaria de relembrar aquilo que o apóstolo Paulo diz sobre a vida cristã a partir não da lei, mas do Evangelho. Lá no versículo 6 diz assim: por isso somos livres para servir a Deus não da maneira antiga, obedecendo a lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. Então, a partir do perdão que nós recebemos de Cristo, nós não somos mais coagidos pela lei a servir a Deus, mas sim pelo amor que nós recebemos de Cristo. Nós não somos mais condicionados à lei para servir, mas sim somos livres para servir a Deus, obedecendo ao Espírito de Deus. Deus nos libertou da lei para que a gente não precise mais ter medo e assim fazer a vontade de Deus, mas com alegria a gente possa servir a esse Deus voluntariamente, sendo fiel, servo, amando a Deus, valorizando a sua palavra, amando o nosso próximo, cuidando da sua vida, das suas necessidades, respeitando o nosso limite e assim por diante. Então, nós fazemos isso não por força da lei, mas Cristo fez tudo por nós para que agora, na liberdade que Ele nos deu, nós possamos servi-lo. Nós possamos servi-lo com alegria, com voluntariedade, com amor, com prontidão. Que eu e você possamos servir a Deus não mais com medo do castigo. Se nós erramos, sim, nós precisamos ter medo do castigo. Vamos nos arrepender. Mas enquanto perdoados em Cristo, vivendo uma vida correta, nós não fazemos pela força da lei, mas pela força do Espírito de Deus que habita em nós e que nos leva a agir em amor. Amados irmãos e irmãs, que Deus nos dê sabedoria para que nós possamos servir ao nosso Deus com fidelidade e quando caímos possamos
recorrer ao seu socorro, à sua ajuda que Ele nos oferece de forma perfeita e plena em seu Filho Jesus, que deu a sua vida para que nós tenhamos vida em abundância. Vamos orar. Amado Pai, te louvamos pela palavra que tu nos trouxeste nesta devoção. Te louvamos por nós recebermos o Espírito de Deus, que nos torna livres para te servir, e assim nós o fazemos neste momento, não pela força do mandamento, mas por aquilo que o Senhor fez por nós e que nos entusiasma, que nos anima, nos encoraja a te servir com alegria. Abençoa, Senhor, a vida dos teus filhos que neste momento participam e recebem a tua palavra e também a tua bênção, que tu possas ricamente os guardar em sua fé, em seu amor, e que a lei os lembre do seu pecado e assim possam voltar ao santo batismo e no perdão que Jesus nos conquistou com sua morte na cruz, para que a paz seja restaurada em suas vidas. Desperta, Senhor, nos teus filhos a alegria de servir, a voluntariedade de servir a ti e também ao próximo e também de cuidar de toda a tua criação. Esteja, Senhor, abençoando a tua igreja, da qual nós fazemos parte. Esteja abençoando, Senhor, a saúde dos teus filhos. Esteja com os enfermos, esteja com os enlutados. Oramos pela família do seu Adolfo Vollmann, Dona Marlene, os meninos, seus familiares que nesse momento estão se despedindo do nosso irmão na fé, seu Adolfo. Esteja abençoando, Senhor, toda a família na fé enlutada, lá em Dourados. Abençoa, Senhor, a nossa cidade de Santiago. Abençoa todos os cristãos desta cidade. E que todos aqueles irmãos, amigos e pessoas que ouvirem esta palavra, que ainda não te conhecem, possam, por meio do teu testemunho, do teu ensino, do nosso testemunho, te conhecer e assim receber o teu Espírito para fazerem parte da nação santa, do povo escolhido para anunciar os teus grandes feitos por todos nós. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Fique em paz e até amanhã.